Eu vou contar essa história aqui porque foi um bagulho muito louco que aconteceu comigo, presta atenção. Eu morava de aluguel num lugar muito assim, muito bacana, só que financeiramente, as minhas condições financeiras começaram a melhorar. E aí eu falei, vou procurar agora um lugar pra me morar com mais espaço, mais conforto, enfim. Comecei a buscar, mano, comecei a buscar nos sites, esses aplicativos. Aí achei um lugar, entrei em contato e era de uma imobiliária, né, uma imobiliária que tava cuidando. Entrei em contato, falei, oi, tudo bem, assim, assim, assim. Isso pelo site mesmo, né, que você coloca seu nome, seus dados, você escreve na mensagem se você tá interessado em comprar, em locar, enfim. Aí tá, mona, entrei em contato, aí depois, acho que, sei lá, não foi nem 20 minutos, a imobiliária acho que recebeu a minha notificação e entrou em contato comigo no meu WhatsApp, porque a gente coloca o nosso telefone lá pra pessoa poder entrar em contato com a gente. A imobiliária entrou em contato, oi, recebi o seu contato referente a esse imóvel, tudo, você está interessada para locação, certo? Eu mandei, certo. Aí o negócio respondeu, então tá, fulano de tal vai entrar em contato com você. Porque até então, acho que era uma mensagem de robô, sabe? Aí tá, aí passou uns minutinhos, entrou uma moça em contato comigo. Falou, oi Sabrina, tudo bem? Meu nome é tal. Na verdade ela não falou assim, né? Pelo jeito que ela escreveu a mensagem, eu imaginei a entonação dela. Ela mandou assim, ó. Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é fulana e estou entrando em contato pra falar com você em relação à locação de tal imóvel. Certo? Enfim, também posso ter lido errado, mas a gente sente, amor, a nossa intuição, ela sempre apita, mona. Enfim, eu vi realmente que era o imóvel, porque ali quando a pessoa envia um link por WhatsApp, fica uma capa, né? Tipo uma capa. E aí eu vi que era do imóvel. Eu falei, sim, é isso mesmo. Só que quando ela mandou as informações do imóvel, o valor tinha passado muito do que eu tinha visto no site. E aí na hora, porque primeiro eu concordei, falei que sim, era esse imóvel, só que depois que eu vi que esse valor ultrapassou, na hora eu mandei mensagem pra ela, eu falei, então, eu vi aqui que o valor ultrapassou muito. Eu achei que o valor que eu tinha visto no site já era incluso o condomínio, o IPTU, seguro incêndio, seguros, tudo lá. Nesse mesmo áudio eu expliquei pra ela, pedi desculpa, falei, desculpa, não me atentei quando você me mandou o link. Mas se você puder, se você tiver outras opções parecidas com essa que eu fiquei interessada, dentro desse valor que eu tô te estipulando, que eu estipulei pra ela um valor no áudio, você pode me mandar, eu procuro por região tal, região tal, região tal. Eu super simpática no áudio, super simpática. Ela me respondeu meu assim, ó, locação ou compra? Ela me respondeu desse jeito. E aí, sabe o que é mais bizarro? Você me ouvindo falar isso, pode parecer um pouco carente, tipo assim, nossa, mona, tá carente? Quer que a corretora de imóveis te manda bom dia com um monte de coração? Não é isso, é porque a nossa intuição, tô querendo te dizer pra você, que a nossa intuição, ela sempre apita. E aí eu respondi pra ela que era locação, tá? Aí depois de 3 dias ela mandou, olha, entrou esse apartamento, assim, 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 um apartamento show. Falei, caraca, é um apartamento que eu, mano, gostei muito, é esse que eu quero. Eu marquei com ela a visita. Quando eu fui visitar, primeiro com ela, fui eu sozinha, eu e ela, a gente visitou, ela super assim, não, tô assim, conversando normal, mas tipo assim, respostas objetivas, sabe? Sem puxar muito assunto. Aí eu visitei, gostei muito. E ali, enquanto eu tava visitando, o meu bofe me ligou. Aí ele falou assim, você tá visitando ainda? Eu falei, tô visitando. Ele falou, dá tempo de eu ir? Eu perguntei pra ela, meu esposo, ele tá aqui há 10 minutos, ele consegue vir pra ele ver também, avaliar? Ela falou, claro, pode pedir pra ele vir. O meu bofe chegou. Enfim, meu bofe chegou lá e quando ele chegou, ele tava com o nosso cachorrinho. Ele tinha acabado de passar no pet e tinha entrado o nosso cachorrinho. E aí ele chegou, tudo, a gente se cumprimentou, tudo. Nessa hora que ele chegou, eu já vi que ela ficou olhando assim. Sabe um olhar assim, parece que o olho da pessoa brilha? Tipo, ela ficou assim, ó. Sabe quando a pessoa fica toda se querendo? Você sabe, mona. Na hora eu reparei, mas eu falei, bom, vou ver aqui enquanto ela tá mostrando, se ela vai mostrar pra ele, se ela vai mudar a atitude dela. Não, ela foi super formal, tudo. Só que ela ficou puxando mais o meu saco. Eu senti que ela começou a falar mais comigo, puxar mais assunto, querer me agradar mais. Enfim, gostamos do apartamento. Pegamos o apartamento. Como ela que começou o atendimento, ela que foi mostrar o apartamento e a gente gostou do apartamento com ela oficialmente virou a nossa corretora. E aí eu tive que ficar entrando em contato com ela sempre pra resolver sobre titularidade de conta, contrato, essa burocracia. E isso, cara, durou, sei lá, umas 2 semanas. Na mesma semana, ou foi na mesma semana ou foi no início da segunda semana, eu não lembro. Na mesma semana eu tinha saído com o meu bofe, a gente foi jantar. Ela respondeu um direct, tipo assim. Ela respondeu assim, ó. Que lindos, mas você está deslumbrante. Essa sainha eu vou querer emprestada, hein? Eu mandei, que legal, que feliz que você tenha gostado. Obrigada, foi isso que eu mandei. E aí ela começou a me mandar mensagem de bom dia todos os dias, me mandava a foto do look dela, perguntava se tava bom. Ela começou a usar o que eu usava, tipo assim, ela começou a pintar a cor do esmalte dela, da cor que eu pintava, o formato da unha dela, do formato da minha unha. E como eu sabia disso? Eu sabia disso porque quem loca um imóvel, quem aluga um imóvel sabe que nos 3 primeiros meses a gente sempre fica em contato com a imobiliária, ou então com o proprietário, porque sempre aparece uma coisinha na casa, ou então é a luz que não veio direito a conta, nem cobrando outro valor. A gente sempre fica em contato nos primeiros 3 meses. E aí foi, menina, até que um dia eu encontrei ela na rua, ela tava exatamente
como eu estava em uma foto. Ela tava exatamente, sem tirar e nem pôr. Eu digo a pose, claro, óbvio que a mulher não vai andar fazendo pose. Eu digo o look, tudo, a postura dela, o jeito que ela mexia no cabelo. Gente, ela fazia igual eu fazia. Eu achando que era loucura da nossa cabeça, né? Porque nós mulheres sempre fomos ensinadas a competir uma com as outras. Eu falei assim, cara, isso deve ser loucura da nossa cabeça. Mas a nossa intuição, ela sempre sabe, mona. Eu não abri nada com ninguém. Até ela mandar uma mensagem pro meu bofe. E aí ele veio falar comigo. Gente, ela mandou direct pro meu bofe. Era um Reels que falava sobre trisal. O meu bofe falou... Tipo, meu bofe não respondeu. Ele só assistiu o vídeo e me encaminhou. Aí eu olhei, aí ele falou, fulana que me mandou. Eu falei, quê? Aí eu falei, posta uma foto nossa no seu stories agora, vamos ver se ela responde. Dito e feito, amor. Ela respondeu a foto stories, ela escreveu bem assim, ó. Se o relacionamento fosse aberto, com toda certeza eu faria parte. Ela mandou isso, bicho, ela mandou isso pro meu bofe. E depois que ela mandou isso, aí eu falei, não, agora eu vou mandar mensagem. Eu mandei mensagem pra ela, perguntei o que tava acontecendo, perguntei qual era o tipo de intimidade que ela achou que ela tinha com a gente, que ela não tem intimidade nenhuma, enfim. Escrevi um textão e ela começou a sair de vítima e chorando porque eu não tenho ninguém, porque eu sou sozinha, porque eu achei que eu poderia ser amiga de vocês. Até então, tudo bem, tive essa conversa com ela, a gente bloqueou ela, a gente falou, a gente não quer nenhum tipo de contato com você, você passou dos limites, o quê? Bloqueamos ela, ela fez outras redes sociais, ela fez outras páginas de redes sociais e ela começou a perturbar a nossa vida nessas páginas de redes sociais, gente. E aí a gente levou pra administração da imobiliária, a gente falou com o dono da imobiliária, e aí ela foi mandada embora. Gente, que surto que foi. Ela foi mandada embora, ela ia atrás, meu bofe é barbeiro, ela ia atrás na barbearia dele. Ai, gente. E tipo, eu não sei quem ela queria, porque ela vinha atrás de mim também, e tipo, ela mostrava que ela queria... O que eu entendia é que ela queria ter a minha vida, ser exatamente como eu sou, só que eu também existindo. Ela queria ser tipo um clone meu, sabe? Sei lá a loucura que passou na cabeça dessa mulher, mano. Não sei. E aí, com tudo isso, eu fiquei com medo, porque teve uma vez que ela sumiu do nada. Eu falei, quando some assim é perigoso. Fiquei com medo, porque ela sabia onde eu morava. Ela que apresentou o lugar pra eu morar, ela sabia onde eu morava. Então eu entrei em contato com a imobiliária, pedi pra, como que fala? Fazer quebra de contrato e mudei. Nunca mais ouvi falar dela. Nunca mais ouvi falar dessa mona. Eu fiquei no apartamento, gente, 5 meses. 5 meses foi o tempo suficiente pra mona, sei lá, ficar doida. E meu bofe também não tá mais na mesma barbearia, né? Porque ela ficava na barbearia do meu bofe. Hoje em dia ele não tá mais no mesmo endereço. Ele já tava querendo mudar depois disso. Ele conseguiu mudar, ver outro lugar. Cheguei a abrir boletim de ocorrência contra ela. Eu cheguei na delegacia, a gente fez todo o registro ali bonitinho. E foi bem na época que eu mudei de apartamento. Eu mudei de apartamento, organizei lá um novo lugar, um novo espaço. E logo depois eu já fui pra delegacia. Então eu fiz, com certeza ela recebeu algum tipo de contato de intimação da delegacia. Alguma coisa ela deve ter recebido, mas depois disso... ela nunca mais apareceu. A gente não sabe se ela tá perturbando outra família, não sabe se tá viva, não sabe. Nunca mais apareceu. Vou contar a história do meu melhor amigo. Tudo começou em 2017. Eu conheci ele porque eu voltei pra minha escola antiga, que eu tinha estudado minha vida inteira. E aí eu voltei estudando de manhã. E ele sempre estudou de manhã e eu sempre estudei à tarde, então eu nunca nem tinha esbarrado com ele. Nisso, sabe aquele menino que ele é muito tagarela, tipo, ele não para de falar um segundo? Só que assim, tem 2 tipos de meninos, né? O tagarela chato e o tagarela legal. Ele era o tagarela legal. Só que assim, eu não era de conversar muito com ele, não. Era no 6º ano isso, e eu gostava de um menino que era amigo dele, era tipo o melhor amigo dele. Era gostar, tipo, de criança mesmo. Eu não sabia falar com ele, só que sempre que esse menino vinha falar comigo, o amigo dele que eu gostava vinha também. Então a gente começou a se aproximar. Aí deu no dia do meu aniversário, eu descobri que ele fazia aniversário no mesmo dia que o meu. E eu achei isso muito genial. Tipo, explodiu minha cabeça. Porque na minha cabeça, meu aniversário é meu aniversário. Tudo bem que eu faço aniversário no dia das mulheres, né? Então todo mundo é parabenizado. No caso, todas as mulheres. Mas eu achei muito legal. A gente ficou o ano inteiro fazendo trabalho juntos e tudo mais. E ele indo pra minha casa direto pra fazer trabalho, porque os trabalhos eram todos na minha casa. Deu no 7º ano, a gente se aproximou 1000 vezes mais. Eu já não gostava mais do amigo dele, né? Mas assim, era maravilhoso. Porque, tipo, ele ia pra minha casa todo final de semana. E o meu pai sempre foi muito ciumento com o menino. Mas ele amava. Meu pai amava ele. A minha mãe nem se fala. Se eu pensava em fazer alguma coisa sem ele, minha mãe já falava, ué, você não vai chamar fulano de tal? Como assim você não vai chamar? Se você não chamar, eu chamo. Sabe aquela fase do adolescente de ficar andando no shopping
A gente tinha essa fase todo final de semana. Então, todo final de semana a gente ia pro shopping, ou então a gente ia lá pra casa, ou então a gente ia pra minha casa pro shopping. A partir do 8º ano, a gente começou a comemorar nossos aniversários juntos. Então, do 8º até o 1º ano, se eu não me engano, a gente fez festa juntos. E era muito legal. Sério, eu nunca pensei que dividir aniversário com alguém seria tão legal igual era dividir com ele. Igual é ainda, né? Nós éramos muito próximos. Então, se alguém comentasse que, tipo assim, ai, nossa, você gosta dele? Ele gosta de você? Eu ficava tipo, gente, lógico que não. Ele é meu irmão. Sabe aquele negócio, tipo, você não consegue imaginar? A gente não se desgrudava na escola. E aí, ele tem uma irmã que tem o mesmo nome que o meu. Então, de vez em quando, na verdade, sempre, a gente fingia que a gente era irmão. Então, tinha gente da escola que realmente acreditava nisso. Deu 2020, pandemia. E aí, eu me mudei de cidade na metade de 2020. Aí, antes de eu vir embora, a gente fez uma despedida e tudo mais. Gente, meu irmão. Deu 2021, a gente se reencontrou pro nosso aniversário de novo. Não foi no dia, mas enfim, foi uma comemoraçãozinha que eles fizeram de surpresa pra mim, foi super legal. E aí a gente passou o tempo juntos. My brother, gente. Eu ficava na casa da minha tia quando eu voltava pra minha cidade antiga, né? E a minha tia direto, ele ia embora da casa dela, minha tia falava assim, ele gosta de você sabe, né? Eu falava, tia, você tá muito lelé. Sério, você tá muito doido. Você não gosta dele, não? Você tem certeza? Eu falava, gente, lógico que não. Vocês estão doidinhos da cabeça? Deu 2022, eu não sei explicar o que aconteceu. Gente, meu cabelo tá meio estranho. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas sabe quando você encontra uma pessoa que você conhece desde pequeno e você vê e você fala assim, gente, essa pessoa tá diferente. Sabe, deu um baquezinho assim. Mas, gente, eu agi normalmente. Mais ou menos. Ficou um trem diferente. Tipo assim, a gente tava tendo um tipo de contato que a gente não tinha antes. E era um sentimento diferente, eu não sabia explicar. A gente se encontrou, foi na casa dele. Vou abrir um parênteses aqui. Gente, a família dele é perfeita, tá? Então, assim, como se apaixonar? Voltei pra casa da minha tia, eu falei assim, tia, vem cá, assim, uma perguntinha. Você acha que ele gosta mesmo de mim? Assim, só falando entre nós duas, você acha? Giovana, vocês cresceram juntos, sério, vocês têm de tudo pra ficarem juntos. Tia, pelo amor de Deus, só tô te fazendo uma pergunta, sabe? Eu não tô querendo casar com ele. Se ele me pedir, eu encontrei ele de novo, não me lembro se foi no início de 2023 ou se foi no final de 2022. Gente, quando você sabe, não é aquela musiquinha? Eu via ele, o coração dava uma disparadinha aqui. Fui conversar com a minha mãe. A mãe sempre sabe também. Minha mãe falou, eu tenho certeza que você gosta dele, eu tenho certeza que ele gosta de você, vocês vão casar. Eu amaria porque ele é perfeito, a família dele é perfeita, eu quero que vocês casem. E ela começou a botar muita pilha. A gente não estava podendo ficar junto porque um de nós estava namorando. Deu 2023, a gente se reencontrou. Foi uma bosta. Não é que foi ruim, gente, mas é porque ficou um sentimento muito ruim que a gente também não podia ter nada. E ficou um negócio meio tipo, putz. Dessa vez que a gente se encontrou, a minha família inteira foi pra casa da minha tia também. A família inteira é apaixonada por ele. Tipo, todo mundo gosta dele mesmo. E eles vieram falar comigo o seguinte. Vocês sabem que vocês dois estão tendo um negocinho, né? Vocês ficaram? E eu, gente, a gente não ficou. Ninguém acreditou em mim. Nem minha mãe. Eu sempre dou característica da pessoa, né? Eu vou dar a característica aqui do menino. Ele é engraçado, ele é fofo, ele é alto, ele é bonito, ele é simpático, a família dele é um amor. Vocês querem mais? Eu acho que não. Antes que comentem que não existe homem assim, eu também pensava, tá? Também pensava. Deu meio de 2023, a gente se encontrou de novo. Esqueci de mencionar um fato muito importante. Depois que eu voltei da minha viagem, eu fiz uma ligação pra ele e eu falei assim... então, o que você tá sentindo por mim aí? Só pra eu saber se é recíproco, se não é, porque senão eu me ferro. Ele falou, nossa, eu gosto muito de você também. Eu falei, nossa, mano, essa cidade me pá. Sério, que ódio, não dava pra gente ficar junto. Porque eu moro aqui, ele mora lá. Porque você sabe que a gente não pode ter nada agora por causa da distância. E eu, tipo, não, total, sério, eu sei disso. Pura mentira, eu tava super iludida. Gente, tá bom, passa o tempo. E aí, a minha mãe me chamou pra conversar. Ela falou assim, filha, você gosta dele, ele gosta de você, então você tem que tomar uma escolha aí, minha filha. E eu, é verdade, mãe. Sabe qual foi a minha escolha? Eu encontrei ele de novo. Sabe qual foi a minha escolha? Não fazer nada. Dessa última vez que eu fui pra lá, a gente já sabia que a gente se gostava, porque eu tinha falado pra ele tinha me falado. Ficava um clima muito... Era uma tensão, olhando um negócio meio estranho. Não rolou nada. Quase, mas não rolou nada. A inteligente que falou assim... Mano, eu não quero, porque senão eu vou ficar pior do que eu já tô. Porque toda vez que eu voltava da minha cidade, eu ficava muito mal por causa dele. Eu ficava morrendo, tipo, de dor física. Aí eu falei assim, não vou. Porque se acontecer alguma coisa entre a gente, eu vou voltar. A gente não vai poder ter nada. Eu vou ficar naquela cidade de merda. Você vai ficar aí. E eu vou ficar como? Não tivemos nada, entendeu? Ainda gosto dele? Nunca saberemos. Acho que eu já deixei claro. A gente não conversa todos os dias. Mas ele ainda é meu melhor amigo.
vulgo futuro marido. Mas enfim, é isso, gente. Essa história eu realmente espero que eu volte com atualizações, tá bom? Beijo. Essa história aconteceu logo quando nós voltamos a ter aulas presenciais na escola. Eu já estava no 3º ano do ensino médio. A escola tinha acabado de retornar às aulas presenciais, né, depois da pandemia, e com isso entraram muitos professores novos após esse período. E um desses professores novos era um professor meu de biologia. Todas as minhas amigas só sabiam comentar sobre esse professor, sobre o quanto ele era bonito. Eu não falava nada, né? Eu ficava apenas escutando, mas óbvio, eu também concordava que ele era um homem muito bonito e tudo mais. E eu ficava perguntando na minha cabeça, como será ficar com um professor? Eu era uma pessoa muito presa dentro da minha casa, meu pai não deixava nem eu ir respirar na esquina de casa, então, tipo assim, eu tinha curiosidade para saber como eram as coisas. Por incrível que pareça, era muito comum que os professores e alunos interagissem nas páginas da escola que tinha na internet, né? E eu era uma que adorava curtir, comentar as publicações lá, todo mundo ficava interagindo. Até que esse professor uma vez curtiu um comentário que eu deixei lá na página da escola, né, que tinha no Facebook. E não demorou muito para ele enviar a solicitação, para ele começar a curtir minhas fotos e tudo. E aí eu já comecei a achar um pouco estranho. Mas onde que passou pela minha cabeça que o homem daquele ia se interessar por mim, gente? Eu era uma moleca. Mas enfim, gente, não demorou muito, ele começou a me mandar mensagem. E eu, obviamente, respondi, porque, tipo, ele era um gato, gente. E eu, como eu falei pra vocês, eu tinha curiosidade. Então eu comecei a dar confiança pra ele e tal. Ele me falou que tinha 30 anos. Nessa época eu tava com 16, né? Quase 17. E aí ele me disse que ele era casado, mas, gente, aquele papo. Lá vem o velho papo de homem. Ah, porque eu tô me divorciando, porque meu casamento tá infeliz, não sei o que e tal. E quem era a boba que acreditou? Eu. Enfim, depois da gente conversar muito, um belo dia, eu tava de saída já pra ir embora, tinha acabado as aulas. Muita gente já tinha ido embora, eu ainda estava lá porque eu tava esperando ele me buscar, então, tipo, tinha poucos alunos e ele ainda estava na escola. Até que ele chegou perto de mim pra conversar comigo e tal. E, assim, quando não tinha simplesmente quase ninguém, e as pessoas que estavam lá não estavam nem dando importância pra gente, ele simplesmente virou no meio da nossa conversa e me agarrou, gente, ali no meio do pátio da escola mesmo. A partir desse dia, nós começamos a ficar escondidos, né? Óbvio, até porque não ia ser uma situação fácil das pessoas aceitarem. E eu cada vez mais estava muito apaixonada por ele, gente. E nós ficávamos juntos praticamente todos os dias. Eu saía de casa mais cedo para que a gente pudesse se encontrar antes da aula e tudo. Até a mãe dele, gente, ele me botou para falar com ela no telefone. Às vezes eu acho que não era a mãe dele, não. Era outra pessoa, porque não é possível. Ele me botou pra falar com ela no telefone e ela falava que não se dava bem com a ex-nora dele, que ela tava feliz porque ele tava se envolvendo comigo, apesar da diferença de idade, né, e tudo. Então, assim, nosso relacionamento tava indo, ó, às mil maravilhas. Até que o que a gente mais temia acabou acontecendo. Tinha uma menina na minha escola, da minha sala mais especificamente, que ela não gostava de mim. A gente já tinha tido outros problemas pessoais e tal. E ela começou a espalhar para as pessoas que eu estava ficando com o meu professor. Eu não sei como ela soube, se ela nos viu em algum lugar, mas ela começou a espalhar para as pessoas isso, de que eu estava ficando com ele. E eu, por medo, né, de que chegasse na minha família e tal, eu acabei terminando esse relacionamento com ele justamente para evitar mais ainda que espalhasse essas coisas. Mas infelizmente não deu para sustentar a mentira por muito tempo. Meus pais acabaram descobrindo, acabou chegando na diretoria da escola. E claro, foi a maior confusão. E quando eu vi, a cidade toda já sabia. A cidade que eu morava era pequena, então todo mundo já estava sabendo. E assim, eu fui xingada de pra baixo, sabe? Nada menos do que isso. Por que só eu era errada? Até hoje eu não entendo, sendo que ele era o cara casado e era o cara mais velho, né? Mas era só eu a menina errada, era só eu que tava ali fazendo o que não devia, né? Mas ok. Ah, e depois que a bomba estourou, eu ainda fui descobrir que o papo lá dele ter 30 anos era mentira, que ele tinha mais do que 30 anos, apesar dele aparentar, era mais. E que o fato dele e a esposa dele estarem separados também era uma grande mentira, né? Já devia saber. Depois disso, gente, ele até tentou me convencer a ir embora com ele, assumir ele, não sei o quê, mas eu não acreditei, não. Também nem quis, fiquei até com medo, porque uma pessoa que inventa tanta mentira dessa, o que mais ela pode estar escondendo ou o que mais ela pode fazer, né? Tiveram que tirar ele da escola, né? Obviamente, ele teve que sair, porque era uma situação inaceitável. E eu tive que mudar de escola, porque apesar dele ser o que ele era como pessoa, ele era um professor muito querido pelos alunos. Então todo mundo começou a dizer que a culpa era minha, que eu tinha me oferecido pra ele, que eu tinha sido culpada por ele ter sido expulso da escola, não sei o que e tal. E aí eu tive que mudar de escola, né? Meu pai me mandou pra morar com a minha mãe. E até hoje ele continua me perturbando, gente. Ele me achou nas redes sociais, apesar de eu ter bloqueado ele em tudo. Ele ainda assim continua fazendo vários perfis e tenta falar comigo de todas as formas, mas toda vez que ele consegue contato comigo, eu vou lá e bloqueio. Eu queria ter conversado com a esposa dele, sabe? Falado que eu pensava que eles estavam separados, enfim, explicar tudo que ele tinha feito. Não sei qual é a ideia que ela tem de mim hoje, mas eu nunca tive essa oportunidade.
De qualquer forma, eu me afastei dele, não permito mais que ele se aproxime de mim, apesar das inúmeras tentativas dele. Mas enfim, foi isso.